beleza? Já estamos online. Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Comentando RPG, que é um quadro aqui no canal em que a gente vem compartilhar ideias, compartilhar opiniões sobre o que rola em torno de algum livro de RPG que a gente anda lendo por aí. E por acaso hoje, às terças-feiras à noite, são dedicadas a comentar as lore sheets da quinta edição de Vampiro à Máscara, que é uma característica nova nesta edição, que busca agregar a possibilidade dos jogadores de atrelar os seus personagens a algum metaplot presente do grande cenário de Vampiro à Máscara. E é uma coisa muito legal, eu pelo menos curti muito a ideia. Há algumas ponderações que são feitas, a gente tem ao longo desses vários vídeos que estamos fazendo aqui comentando as lore sheets, a gente sempre apresenta algumas ponderações do que ficou bacana, o que ficou legal. E desde de umas 2 semanas atrás a gente começou a trazer convidados para se juntar a nós nesses comentários, e hoje temos a presença do Ale Bezerril. Antes do Ale poder se apresentar aí para a galera, para saber quem é ele na fila do pão do mundo das trevas aqui no Brasil, devo dizer muito obrigado a ele. É sempre bom estar recebendo vocês convidados, e o Ale é um cara super bacana que é bastante atuante aí na cena. Ale, diga aí pra galera, quem é você na fila do pão? Boa, Rodrigo, boa, Hagabashi. Então, cara, eu sou um entusiasta e um apaixonado como você pelo jogo, né, pelo grande jogo aí de Vampiro à Máscara e todo mundo das trevas, para falar a verdade. Há algum tempo eu interajo com vocês aí lá na comunidade do V5, né, em que a convite fui chamado para ser um dos moderadores, junto com o Rooney, com a Tati, que teve aqui semana passada, a Daniel, Arikel, o Lennon, essa galera boa aí. E aí eu tinha um servidorzinho ali no Discord, fechadinho, um grupinho seleto, e depois a gente decidiu abrir, né, esse server para o mundo. E aí daí veio a ideia do meio mundo lá de gente. Tem muita gente boa envolvida, eu não estou sozinho nessa parada aí. E assim, já estava falando com você antes aqui nos bastidores, até assisti alguns dos seus vídeos aqui do canal, antes mesmo de ser convidado, recomendei para os jogadores lá no Discord, recomendei para o WhatsApp lá, sem demagogia nenhuma. Os jogadores e os narradores lá são minhas testemunhas. Seus vídeos de regras, né, explicação são muito bons, eu gostei muito deles, e para novatos fica bem elucidativo, as explicações, fica fácil de entender. E assim, só tenho a agradecer a todo mundo que está me apoiando, né, nessa empreitada aí, os admins lá do Meio Mundo, os membros, os habitantes do Meio Mundo, todo mundo, é gente demais. Se eu for falar aqui de todos de um por um, a gente vai ficar a noite toda. Só falando disso. Boa. Registrar aqui a presença no chat do PalaCast. Valeu, Zaço. Obrigado por nos acompanhar aqui. Bom, galera, só para justificar que o Rafael, ele tá lá com a turma do Capim Remoto, daqui a pouco ele tá vindo para cá, mas eu disse para ele, não, fica tranquilo, faz a tua parte aí com a galera do Capim Remoto, que é só gente boa, mas você vai chegar depois aqui, poder compartilhar aqui conosco com os seus conhecimentos em torno das lore sheets que nós vamos abordar hoje. E para adiantar, quem não viu o nosso vídeo da semana passada, hoje nós vamos tratar das 2 últimas lore sheets presentes no suplemento Camarilla. Nós já tratamos de todas as lore sheets do livro básico do Vampiro à Máscara quinta edição, já pautamos também todas as lore sheets do suplemento Anarco, e hoje nós vamos fechar o da Camarilla. E os 2 que vão fechar é a Pirâmide, que tem a ver com o clã Tremé. É clã ou não é clã? Vocês depois decidem o que vocês acham. E Victoria Ash, que é uma personagem que eu tenho uma pena danada dela, mas depois eu explico por que eu tenho pena dela. E antes da gente começar a abordar as lore sheets, eu gosto sempre de perguntar aos convidados qual é a opinião deles, quais são as impressões deles em torno dessa nova característica do Vampiro à Máscara chamada lore sheet, e que no Brasil a Galápagos adotou como ficha de conhecimento. Ale, diga aí pra gente qual é a sua opinião.
Cara, eu gosto muito dessa opção, né? Eu imagino o V5, todo o V5 como uma caixinha de ferramentas, tá? Geralmente, narradores e jogadores têm impressões diferentes. Eu vou falar da minha impressão do V5 e especificamente do Lore. Então, o V5 ele funciona muito bem como uma caixinha de ferramentas. Ele adota isso do Chronicles of the Darkness. Ele adota isso, ele absorve isso de outras versões como Vampiro Hacking, né, o Novo Mundo das Trevas, como era chamado, e onde você usa aquilo que você acha interessante para sua mesa, para sua narrativa, para o seu jogo. Lore Sheets, eles são exatamente isso. Não é necessário que você, numa sessão, num jogo, numa crônica, você explore todas elas, mas você explore aquela que faz mais sentido. Então eu gosto dessa pegada de você ter à sua disposição essas camadas de conhecimento, né? Essas fichas de conhecimento para que você possa ajudar os seus jogadores a conhecerem a lore, a mitologia desses personagens icônicos, dessas coisas que acontecem ao redor aí do globo, né? Falando aí do mundo das trevas, né? Então acho muito bacana a Hagabashi, essa parada das lore sheets. Embora eu tenha algumas ressalvas também. Eu não quero dizer, quando eu digo acho bacana como recurso. Eu não estou dizendo que eu acho sempre todos os níveis e todas as coisas legais e necessárias. Eu, às vezes, tenho algumas críticas também a alguns níveis específicos, porque, para mim, eles, às vezes, são um pouco redundantes ou falham em algumas coisinhas aqui e acolá, e dão muito trabalho para o narrador ter que completar também essas faltas, eu diria, né? Deixa muito em aberto. Boa, boa. Eu acho também, porque abre a liberdade criativa do narrador. Você tá me ouvindo? Deu para ouvir bem? Tô ouvindo direitinho. Pode continuar. Boa. Bom, é isso. Então, eu gosto das lore sheets porque você também não precisa se ater especificamente ao que está ali. Você pode usar aquilo ali também e como licença poética, liberdade criativa para adicionar informações que talvez você acredite que faltou naquelas camadas. Narradores que vão que comentada, sei lá, na minha crônica vai fazer mais sentido se ela for desse jeito. E talvez alguns narradores mais novos, que a gente sabe que está entrando uma galera nova, gigante, que nunca jogou RPG, e também pessoas que já jogaram outros sistemas, mas nunca Vampiro à Máscaras, que talvez vão só usar o que está ali na lore sheet, talvez vão ter muitas perguntas, vão ficar com muitas dúvidas, porque a lore sheet não explica tudo, ela é um resumão, a coisa enxuta, né? Então a gente está aqui para ajudar esse pessoal que está chegando, aprender junto com eles também, e também esse pessoal que está chegando tem outras ideias bacanas também, podem nos ajudar com muitas coisas a respeito. Boa. Vou aproveitar a ler, que é uma forma, inclusive, de eu dar uma enroladinha aqui, para dar tempo do Rafael chegar aqui na gente, antes de eu entrar no sheet, que é legal ter ele aqui participando. Então eu vou te perguntar o seguinte, Ale, na tua opinião, qual é o clã do teu coração? Eita, agora a gente vai ter o pessoal aí no chat se estiver se manifestando. Eu sou Ventru de coração, cara. Sou Ventru de coração, o clã dos reis, os patrícios, né? Um dos clãs aí que são muito perseguidos também. Sempre tem piadinha de Ventru rolando. Eu fico só ali me mordendo para não comentar nada. O Rooney faz um bocado, né? Mexe direto comigo. Porque eu sou o Ventru da Coterri lá. No grupo também lá no WhatsApp, o pessoal, quando eu falo que sou Ventru, o pessoal fica zoando, enfim. E é isso, mas é o clã do meu coração. Eu adotei eles porque eu gosto muito da maneira como as disciplinas elas se comunicam. Eu não sou combeiro, tá? Mas como as disciplinas funcionam muito bem, e também dessa questão do controle, né? Do controle das coisas, de estar à frente, né? Ou pensar que está à frente, como alguns dizem, das coisas. Eu gosto dessa pegada de liderança dos Ventrus, sabe? Eu admiro por conta da liderança das coisas, e pensar que está na liderança para alguns. Boa. Quero registrar aqui a presença da Melinha e da Tati. Olha aí, Tati, valeu. Olha, show de Tati. bola. Bom, obrigado por ter vindo. Não dá mais para esperar o Rafael, então vamos começar pela primeira lore sheet da noite, que é a pirâmide. Bom, deixa eu adiantar para a galera que basicamente a pirâmide tem a ver com os Tremé, e não dá para falar dessa lore sheet sem fazer assim uma pequena recapitulação da história dos Tremé
dentro de Vampiro à Máscara. Prometo que não vou ficar lendo muita coisa, nem remexendo os detalhes. Eu vou mais assim nos partes mais cruciais que foram importantes para o clã. E a fonte da onde eu estou tirando é da White Wolf Wiki. Quem tiver domínio de inglês, ou pelo menos ler alguma coisa, dá um pulo lá, que sempre tem alguma coletânea de informações bem interessantes lá. Então, vamos lá. Eu vou dividir aqui em partes para a gente ir comentando. Os Tremé começaram como a Casa Tremé, magos da Ordem de Hermes, nomeada pelo seu líder e fundador, Tremé. Em 1022, Goratrix convidou Tremé e 6 dos conselheiros mais próximos do fundador a participar de um ritual que se pretendia sustentar as vidas deles e assim garantir a preservação das artes dos herméticos, o que então seria um ritual da verdadeira imortalidade. Então, os magos ganharam a imortalidade deles, mas perderam o poder pelo qual eles viveram. Mas a despeito da perda de seus antigos poderes, Tremé ordenou a eles que deixassem as suas capelas a seus subordinados, enquanto eles se dedicavam em segredo a descobrir os poderes de suas novas formas. Aqui começa a primeira treta dos Tremé. Galera, os Tremé é o clã da treta. Nesse momento, os Tizimi se fizeram guerra contra a Casa Tremé em retribuição aos demônios que fizeram parte de experimentos do Goratrix. Olha lá, o arauto da cagada das tretas é o Goratrix. Vocês vão ver que ao longo aí do nosso debate, sempre o Goratrix é o pivô da cagada. Em 1037, Tremé reuniu os 7 caítas recém-criados e os forçou a fazer laço de sangue com ele. Então ele declarou para eles que a Casa Tremé seria reestruturada em uma nova hierarquia de pirâmide. Galera, é importante vocês registrarem isso, porque o clã Tremé, até pelo menos a chegar na 5ª edição, sempre se pautou nessa estrutura, se colocando no topo como o primus da casa e clã Tremé, o fundador, e seus 7 seguidores mais próximos formando o conselho interno dos 7, diretamente abaixo dele. Eles lentamente começariam a abraçar o resto da casa, com cada iniciado sendo enlaçado ao conselho interno para garantir a lealdade deles. Durante a Idade das Trevas, enquanto Tremé e Étrios perseguiam as suas próprias pesquisas para converter as artes herméticas em taumaturgia, Goratrix mais uma vez retornou para seus laboratórios. Após anos de experimentação nos Tizimis, Nosferatu e Gangrel capturados, ele obteve êxito em criar uma gárgula em 1121. E em 1125, os híbridos foram servir como tropas de choque contra os demônios, que aqui os demônios são os Tizimis. Eis a segunda treta, agora envolvendo os Nosferatu e os Gangrel. Ale, eita história inicial de treta dos caras. O que tu acha disso? Os Tremeres, eles são... a gente sabe que eles recebem o título, né, de usurpadores, e não é à toa. Não é à toa eles receberem essa alcunha. E, cara, sempre desde o início eles tretaram com geral. E por conta disso, eu acredito que seja o rage, né, ou o flame de quem não gosta do Tremere, porque eles mexeram com todo mundo. Os Tremere, eles foram sortudos, eu diria, talvez os sortudos entre aspas, né, que fizeram uma aliança ali mais para frente com os Ventrue, com a Camarilla, entraram para a Camarilla e aí eles tiveram alguma proteção. Embora eles sempre fossem hierarquicamente muito rígidos, né, e tivessem o AD do sua e a campanha lealdade. Eita, tem uma travadinha aqui, galera. Segura aí. Muito Aguenta aí que tá dando um lag pesadão aqui tá em mim. Bugando aí. Aguenta aí. Deixa eu ver se voltou normal. Voltou? Boa, voltou? Acho que sim, peraí.
Acho que agora estabilizou. A tua tela pra mim tá meio travada. O do Rafael tá funcionando. Voltou. Tá. Pronto. Voltou. Pode continuar, Perfeito. desculpa o interrompimento. Pô, a gente fala de Tremere, eles começam a fazer as maquinações deles aí, cara. Tá vendo? Que por causa da campanha deles de laço, né, com a sua estrutura piramidal, eles funcionam muito bem, né, e eles têm um controle meio que aí cego, né, de as seclas de seus seguidores. Eles conseguem essa campanha tão exitosa, tão formidável contra muitos clãs que até eram bem mais antigos, bem mais tidos como poderosos, que dominavam até a feitiçaria e outros rituais que os Tremere vieram a conhecer depois, né, ou desenvolver depois, e eles conseguem ser tão bons ou melhores que esses clãs. Dá a César o que é de César, eles conseguem sim, eu não posso dizer que eles não conseguem, porque eles são assim extremamente organizados, tão organizados ou mais organizados do que aí o pessoal que trabalha com marketing multinível. Nada contra. Até tem amigos que são. Nada contra. Os caras são bons, eles fazem um negócio muito bem feito. Boa. E Rafa, galera, esse aí é o Rafael Oliveira, meu parceiro aqui das Lore Sheets que a gente faz aqui da 5ª edição. Rafa, diga um aí pra galera. Oi pra galera. Tudo bom? Eu tava lá no Capim Remoto, cheguei um pouquinho atrasado aqui, mas fiz questão de vir do mesmo jeito. Boa. Boa, valeu, Rafa. A gente já estava começando a Lore Sheet da pirâmide, e eu passei inicialmente pelaquela fase de surgimento do clã Tremere, no momento em que eles eram apenas a casa Tremere entre os herméticos. Fizeram através do Goratrix, fizeram a loucura dele e conseguiram se transformar em vampiros. Aí a gente parou no momento em que eles estavam trabalhando em tentar adaptar suas artes herméticas para o que nós conhecemos hoje como taumaturgia e o surgimento da gárgula através dos estudos do Goratrix. E é claro, as primeiras tretas com os outros clãs, Tzimice, Nosferatu e Gangrel. O que você tem aí para dizer pra gente? Cara, bom, eu cheguei depois, né, tô meio que pegando o bonde andando. Mas é bacana comentar assim que quem quiser saber mais sobre o Tremere e suas origens, até de publicação, ir atrás do Ars Magica, né? O Tremere são o primeiro clã, né, de vampiro. Eles não são só clã, como são o primeiro clã. A primeira ideia do Mark Ray Hagen foi o Tremere, né? E é por isso que eles têm, a gente fala, eu mesmo já disse várias vezes aqui, que eles têm um certo protagonismo. Mas por causa disso, né? Eles são clã do mestre. Boa, então vamos agora aqui à segunda parte da pirâmide, que eu ainda estou só nas informações anteriores à 5ª edição. Buscando se estabelecer como um clã apropriado, os Tremere buscaram um fundador de clã para diablerizar. E assim marcaram Saulor, ou seja, pintaram um alvo na testa dele. Em 1133, Tremere e o Conselho Interno descobriram a tumba de Saulor, no deserto de Anatoliano. Sendo assim, Tremere diablerizou o antediluviano e prontamente entrou em torpor, deixando o Conselho Interno para liderar o clã e destruir os Salubri remanescentes. E assim surgiu a terceira treta do clã Tremere, colocando os Salubri na fila do ódio ao clã. Eles eram agora aceitos como um dos clãs baixos, embora considerados como usurpadores, e pelos jogadores como sem clã. Até hoje isso dura essa brincadeira. E até considerado como diableristas. Mas para amenizar a má fama que eles estavam enfrentando nesse período, uma campanha de propaganda cruel pintou os Salubri como infernalistas e ladrões de almas, garantindo aos Tremere algum crédito,
mas que levou os Salubre a serem caçados até a quase extinção. Ale, o que você tem a falar desse período do clã? Cara, eu gosto muito de toda essa lore, eu gosto de verdade. Eu tenho uma paixão pelo Salubre, me julguem. Por tudo que eles sofrem. Mas eu acredito que isso foi uma grande jogada e o grande culpado é Sauloth. Me julguem também. Tá? Sauloth, ou Zaulat, ele tinha tudo isso já escritinho no livro dele, né? Nos planos dele. Ele se deixa diablerizar por Tremere como parte. Gente, isso é uma suposição, um machismo meu, do que eu entendo, do que eu interpreto, daquilo que eu li. Né? Pode ser que seja outra coisa. Então, vocês são livres. Mas Sauloth, ele não é bestinha, ele vem do Oriente, né? Ele vem iluminado e, na verdade, ele vem sendo caçado pelos Cataios, pelos Gaki, acho que é esse, os vampiros do Oriente. E para fugir disso, ele diz, bem, vou deixar o Tremere aqui me diablerizar, fingir que morri, qual é o Cataio que vai vir atrás de mim, qual é o vampiro do Oriente que vai vir me ferrar aqui, né? Enfim, dá cabo da não-vida dele, Tremere toma o lugar, mas a gente sabe que existe um conflito ali de personas, né? Da psique de Sauloth com Tremere, e potencialmente o Sauloth vence. E aí ele mesmo, o próprio Sauloth, faz a propaganda, estando no corpo de Tremere, faz a propaganda de suas crias para que elas entrem em extinção, de suas crias como sendo infernalistas, para que elas entrem em extinção. Mas também fica uma dúvida se realmente os Salubre não são infernalistas, de fato. Fica uma grande dúvida se de fato eles não são. Porque a campanha é tão bem feita, né, que a gente passa a acreditar lendo alguns clan books, lendo alguns trechos, de que de fato os Salubre talvez tenham um dedinho ali, são parentes ou são muito próximos do Bali, talvez irmãos, partem do mesmo criador, fundador, e aí a gente fica nessa ideia. Eu tenho minhas próprias conclusões, acredito que sim, que exista ali esse parentesco entre Bali e Salubre, que eles são muito próximos e que acaba reverberando essa questão do infernalismo no Salubre por conta dos Bali, por conta de Sauloth, que na verdade é um grande sacana. Antes de eu passar para o Rafael, deixa eu registrar aqui a presença do Ricó, RJ, do Ícaro Agostino e da Molecão das Couves. Quase que não consigo ler. Salve aí pra essa galera. O Ícaro é um nosso staff lá no Meio Mundo. Obrigado por estar aí. Acho que tem mais gente do Meio Mundo aí rolando, não sei. Um abraço pra todo mundo. Beleza. Rafael, além da sua fala, Rafael, mastiga essa aqui. O Molecão disse o seguinte: fazendo crossover com outro stream que o Ale participou, o Mika Vicos era da casa Tremere. Vai lá, Rafael. Então, o Mika, ele era um prometido, né? Pra casa Tremere, que os Tzimisce roubaram, né? Agora, sobre sobre a parte que você citou agora, essa passagem e o próprio clã Salubre são fonte das maiores teorias, assim, né, do Lorde Vampiro. Eu gosto muito da versão que o Roma deu conta lá no Segredos de Narrador, em que o Sauloth, voltando do Oriente, ele sabe que vai ter uma treta para quem vai ser o rei da Sexta Era, né, o rei Yama da Sexta Era, e ele sabe que o Tzimisce está entre os participantes, né? Então ele se deixa diablerizar para poder chegar mais próximo do Tzimisce. E aí fica essa guerra secreta entre Tremere, aliás, uma guerra deflagrada, né, entre Tzimisce e Tremere, mas o grande segredo é que o Salubre está manipulando por trás, né? A ideia do Salubre estar manipulando o clã inteiro por trás é uma temática que eu gosto bastante. Boa. Curto muito. Beleza, vamos então avançar aqui. Durante a Renascença, olha aí, já avançou no tempo, Goratrix usou a influência dele para tentar corromper as ordens religiosas,
principalmente os notáveis cavaleiros templários. Mas quando a tentativa dele de obter poder falhou, Tremé despertou e convocou Goratrix a retornar para Seores, para ser julgado diante do Conselho Interno. Após ser censurado e despido de sua autoridade, Goratrix fugiu para o leste. Logo após esse evento, Étrios deslocou o corpo entorpecido do Tremé para a Capela de Viena, a qual se tornou, a partir daquele momento, o novo centro do clã. Registrem nas suas mentes aí. Viena, para quem não conhece a história do clã Tremé, é um local importantíssimo para eles. Durante a revolta anarco, os Tremé não sofreram tanto quanto outros clãs como os Xizimis e os La Sombra, mas a disseminação da taumaturgia entre os anarcos pelos Tremé antitribo era uma ameaça extrema para o clã. No mesmo período, ocorreu a formação da Camarilla, onde assinalou a ascensão dos Tremé à legitimidade como um clã. Na realidade, eles compraram a Camarilla, viu, gente? Eles não são um clã, não. Os feiticeiros usaram a sua feitiçaria para facilitar a comunicação e coordenação dos anciões que precisavam de suporte, e assim atuaram em uma função crucial na Convenção de Tornes, quando eles colocaram uma maldição sobre o clã Assamita inteiro, impedindo-os de beber o sangue dos Cainitas sem extremo perigo. E assim, mais um clã entrou para a fila do ódio ao clã Tremé. Ale, eita clã pra fazer cagada, né, cara? Cara, me admira, né? Me admira que o clã ele tenha subsistido, mas claro, a lore é muito amarradinha nesse aspecto, ajuda ali. O Rafa falava da preferência do Rain pelos Tremé, não é à toa que eles seriam o foco, né? O foco estaria sobre eles. Então, eles só realmente, na minha opinião, tá, gente? Eles só escapam por conta desse prediletismo, porque tanta gente querendo a cabeça dos Tremé que dificilmente eles sobreviveriam se não houvesse também essa predileção. Claro que ele amarra ali na lore, ele amarra ele amarra os laços de sangue, né? A maneira como eles atuam, a aliança com a Camarilla, como o Hagabashi falou, que é extremamente importante para que o Tremé eles ganhem, né, assim, a proteção, né, dos outros clãs da Camarilla, que são uma força muito grande. Aqui é Camarilla também. São uma força muito grande na lore, né, dos clãs da Camarilla, e eles são muito organizados. Então os Tremere vêm para somar ali dentro da seita, e quando eles lançam essa maldição nos Assamitas, hoje Banu Hakim, né, os Banu Hakim, o caldo entorna um pouco para o lado deles, mas ainda assim eles conseguem ali, por conta dessa rigidez da feitiçaria que você falava, da taumaturgia. Eu só quero falar os termos novos agora. Feitiçaria de sangue, a taumaturgia. Eles conseguem se destacar, né, nas fileiras dos clãs e sobreviver às investidas dos assassinos. Boa. Antes de passar para o Rafael, registrar a presença do Nemesis. Boa noite, Nemesis. Também do Mundo RPG. Meio Mundo RPG. Rafael, manda bala. Então, agora é importante ressaltar que essa maldição, ela não pegou todo o clã Assamita, né? O Assamita foi o clã que mais recebeu retcon. Eu acho que eles receberam mais retcon do que os Tremere receberam de proteção, né? E aí o que acreditava-se ser nessa época todo o clã Assamita, na verdade era só uma parte da casta dos guerreiros, né? Porque os Assamitas eles têm 3 castas. Uma delas são os guerreiros que foram para a Europa para poder lutar pela revolta anarquista. E mesmo assim não foram todos os guerreiros, foram os guerreiros que tinham uma inclinação mais jihadista, né? Os guerreiros que acreditavam mais na trilha de Hakim e tal, na trilha de sangue, aliás, tal. Os mais fanáticos, né? São os mais fanáticos. Por que isso é importante? Porque depois essa história toda vai dar uma volta, vai chegar aqui na 5ª edição, os Banu Hakim vão entrar para a Camarilla, mas não são os mesmos Banu Hakim que receberam a maldição na primeira edição.
embora sim, os Banu Hakim tenham esse beef, né? Esse rancor com o clã como um todo, né? E é bem o que o Ale falou, né? O Tremere ele só passa por essa fase porque eles têm a mãozinha do criador do jogo ali protegendo eles, né? Porque se você parar para analisar friamente o número de inimizades que eles compraram ao longo do tempo, mano, nenhum outro sobreviveu a isso. Verdade. Os Capadócio, por muito menos, eles foram dizimados. Capadócio, Salubre, E ninguém ajudou eles. Tomaram liagem. Salubre, Eram bem menores. entendeu? Beleza. E os Tremere estão aí. E aí eles lançam a ideia de que o que fez o clã Tremere sobreviver até aqui foi por causa da organização deles, foi por causa do poder, da taumaturgia, nada disso, porque, mano, é protagonismo, entendeu? O Rafael falou uma coisa assim que é uma perspectiva que eu também tenho. Eles aproveitaram o cenário dos Cainitas completamente desorganizado, porque não havia ainda uma seita para todos governar, que é a Camarilla. Aí eles, viram a coisa se armando e eles disseram, vamos ocupar aqui um espaço e garantir o reconhecimento de nós como clã, porque, como eu descrevi anteriormente, eles não eram reconhecidos como tal, eram chamados de diableristas, infernalistas, usurpadores e os cacetes, então eles não tinham espaço, não é à toa até que eles eram tratados inclusive como clã baixo, para vocês terem uma ideia, eles não começaram no topo como quando a gente começou a consumir Vampiro à Máscara, principalmente na segunda edição, que foi a edição que chegou aqui no Brasil, a gente já pegou um clã Tremere já em ascensão. Mas no início lá da carreira, eles eram a ralé mesmo. Né, Rafael? Então, é bacana ver que o Tremere, ele hoje, até ontem, né, até antes da quinta edição, eles eram o tripé da Camarilla, né? Era o Tremere, Ventrue e Toreador, né? E eles compraram essa posição, a liturgia deles, também com a estrutura do clã. Boa. E aí sim dá pra você acreditar. Aí sim dá pra você acreditar que foi por causa da estrutura do clã. Porque você consegue entender que um clã, por ser extremamente organizado, consegue se manter no topo da hierarquia. Entendeu? Verdade. Pode mandar, Ale. Bom, eu vou confessar aqui, talvez um pecado para alguns que adoram o Tremere, eu não gostava do Tremere, e assim, eu sei que tem uma galera que não gosta também, mas às vezes fala só porque tá dentro ali da piadinha e joga de Tremere. Fala que não é clã, fala um monte de coisa, mas tá jogando de Tremere. Eu não gostava de verdade de Tremere, por conta desse protagonismo, eu vim começar a gostar no V5, aí comecei a assistir também os episódios do Waylay by Night, me apaixonei logo pela Josephine, lá que faz a Eva. Aí também comecei a estudar mais sobre a Lot, sobre tudo, dos Tremere, e gostei dessa desequilibrada que eles sofreram agora no V5, né? O Rafa falou aí de ter mexido no tripé da Camarilla, e eu gostei disso, isso é muito bom. E aí foi quando eu comecei a curtir mais os Tremere, quando comecei até influenciar jogadores a jogar de Tremere e até aceitar mais jogadores que jogavam de Tremere nas narrativas e tudo. Eu tinha muito preconceito, não é Tremere, deixa eu ver. Enfim, e até a possibilidade de jogar de Tremere, né, que eu não tinha jogado ainda, até a possibilidade de jogar de Tremere, cogitei já por conta dessas mudanças que ele sofreu agora, né, na quinta edição. Eu tenho que dizer que esse risco eu não corro, jamais vou jogar de Tremere. Eu não consigo jogar de Tremere, cara. Eu já fiz personagens Tremere, mas eles não saem do papel, cara. Eu não consigo. Eu sei, por muito tempo eu fiz isso também. Eu sei o que é isso. Eu realmente não gosto deles. Beleza, vamos continuar aqui. É um pequeno trechinho. Na era vitoriana, no século XVIII, os rumores foram finalmente confirmados. O bandido e o safado do Goratrix havia se juntado ao Sabá,
e estava reunida a maioria dos Tremé antitribo para formar a Casa Goratrix. Também, durante esse período, os Tremé continuaram a se espalhar pela Europa e América do Norte. Mesmo com essa expansão, o clã mantinha a sua hierarquia e a rede de comunicação, levando de volta para Viena e o Conselho Interno. Assim, os Tremé se consolidaram o seu poder como clã dentro da Camarilla, que é isso que a gente estava comentando ainda agora. Eles se estabelecendo como parte fundamental da Camarilla e aproveitando a sua expansão de influência e poder pela Europa e América do Norte. Alguém quer atribuir mais alguma coisa nessa questão? Alê? Eu acho que é isso. Acho que a gente já falou com bastante propriedade aqui, especialmente você, sobre essa expansão, sobre essa predileção dos Tremé, sobre como eles são organizados, e assim, seria, se eles não fossem tão organizados, aí que não faria sentido nenhum eles sobreviverem a tudo isso, né? Ficaria só realmente a questão da predileção do criador do jogo. Mas é isso, vamos em frente. Rafael? Não, vamos seguindo. Perfeito. Então, última parte da White Wolf Wiki. No século XX, em 1998, os Tremé antitribo foram dizimados, após serem chamados para uma capela na cidade do México, em um ritual até então desconhecido. Também nesse período, a maldição colocada sobre o clã Samita falhou, ou deixou de existir, ou caiu, vocês escolhem aí como vocês preferem. E portanto, os Assamitas passaram a caçar os Tremé com vigor renovado. Galera, isso que eu li até aqui era o que havia de conhecimento no White Wolf Wiki antes do V5, porque o V5 já veio alterar muita coisa. Mas antes de eu adentrar no V5, vamos aos comentários. Ale, o que tu pode comentar sobre essa última parte? Cara, aí é interessante que ele deixa já o gancho, né, para o V5. Você percebe que os Tremere, eles são encurralados ali, o Sabá, né, a parte do Sabá, aquela célula do Sabá que estava disseminando a taumaturgia, a feitiçaria de sangue fora do clã, que era algo muito reservado ao clã, pelos Tremere da Camarilla, enfim, que não disseminavam esse conhecimento para outros de fora. E aí ali já é o gancho para o V5, para o que acontece com eles no V5, lá em Viena, e a gente vai tocar nisso daqui a pouco, porque é o grande boom aí de hoje, né? Rafael? O grande plot twist do clã fica pela quinta edição, né? Mas é bacana ver nessa fase o quanto o clã se expande nas costas da Camarilla, né? O clã ele só cresceu depois que ele conseguiu dentro do jogo, né, a proteção da Camarilla. E tanto é que os do Sabá não prosperam, né? Eu acho que os caras que causam o final da linhagem antitribo dos Tremere são os Malkavian, não é? Eu tô errado? Eu não sei, mas até hoje eu não sei como foi isso. Pois o Romadeu falou no... Foi? Ainda não vi essa Segredos de Narrador, mas eu não lembro agora. Mas se eu não me engano foi o lance da grande piada, não é? Que teve, que aí todo mundo enlouqueceu. Teve um lance assim, eu não vou saber. Vou dar uma... Agora que tu citaste o Romadeu, o Romadeu, pessoal do chat sabe. Tem uma galera aí, o Palada aí, pergunta ao Palada, pergunta ao Rico, aí o pessoal sabe. Então daqui a pouco eles revelam aí no chat, a gente traz aqui. Então vamos adentrar agora no V5, agora valendo, que é a parte descritiva da lore sheet. Detalhe, essa lore sheet, a pirâmide, ela é exclusiva do clã Tremé, só personagem Tremé pode pegá-la. Não foi há muito tempo atrás que os Tremé foram o clã mais forte, ou pelo menos um dos mais organizados. Você sabe que a pirâmide foi uma estrutura perfeita para a hierarquia dos membros, impondo a lealdade através de laços de sangue e juramentos de lealdade à casa e à família, garantindo que o poder subiu para o topo, com as recompensas escorrendo.
Ou talvez você tenha estudado a pirâmide pelo bastião corrupto que ele era e celebrou o seu colapso. Você conhece os trabalhos internos da pirâmide Tremé. Você poderia construir tal hierarquia novamente, ou talvez ajudar a corroê-la. Aqui, galera, eu vou incluir alguma atualização rápida do que a quinta edição previu de avanço dos Tremé. Após as informações sobre os vampiros ter vazado para a Segunda Inquisição, uma das grandes consequências foi um fortíssimo ataque sobre a Capela Central lá em Viena, que arrebentou completamente a pirâmide, desestruturando completamente a organização do clã, fazendo com que assim permitisse o surgimento da Casa Carna e da Casa Goratrix, que ainda não tem muita informação sobre eles. A gente está bem no escuro, mas ficou claro que ruiu a pirâmide e os dissidentes, aqueles que já queriam debandar, aproveitaram o momento e debandaram. E tem essas questões que são bastante elaboradas aí na lore sheet, principalmente pela galera que quer ver o clã ascender ou aqueles que querem ver o clã ruir. Ale, o que tu acha dessa nova fase do clã Tremé na quinta edição? Eu já tinha falado antes, né? Foi assim que eu me interessei por Tremé, depois de ver eles ruírem, né? Ele lá em Viena, com o ataque da Segunda Inquisição lá à capela, e essa estrutura toda piramidal começa a não só trincar, mas de fato se esmigalhar, né? E o bacana, só para quem é novo em Vampiro à Máscara, deve ter novos aqui também nos vendo, falar um pouco da Segunda Inquisição. A Segunda Inquisição é uma célula dentro dos mortais, né, da humanidade, que tem conhecimento da existência dos vampiros que vivem ali nas sombras e que caçam essas criaturas como forma de, falando de maneira muito genérica, de proteger a humanidade. Só que a gente sabe que é muito mais complexo essa relação da Segunda Inquisição. Não só tem aqueles que querem proteger, tem vários interesses ali dentro, e são microcélulas em vários lugares que sabem da existência dos vampiros. Eles descobrem a capela como sendo um centro, um antro, né, de atividade vampírica, e aí eles fazem um ataque lá, destroem aí tudo que o Hagabashi falou, e os Tremé eles começam a ruir, começam a ter sérios problemas. E o que eu acho bacana aqui na lore sheet já de cara é porque veja como existe duas visões ali dentro, ou até mais visões, para aquele que quer reerguer, né, voltar ao status quo da capela, e tem aqueles que querem de fato que isso aconteça. E isso dentro do clã, que assim, até dentro ali da Camarilla a gente achava possível ter alguém dentro do clã Tremere na Camarilla que quisesse sua destruição. E aqui ele dá esse precedente, ele abre esse precedente. Boa. Rafael, considerando que o Ale já adentrou nas lore sheets, por favor, relate aí pra gente o que essa lore sheet fornece aos jogadores. Então, essa lore sheet, em oposição às lore sheets voltadas pro clã Tremere anteriores, essa lore sheet ela é menos sobre o poder arcano do Tremere e é mais sobre o poder político, né? Ela cobre mais a parte do poder político do clã. Ele destrincha a estrutura da pirâmide nos seus 5 níveis, bem parecido com o que acontece com o culto de Mitras, que a gente falou na semana passada. Entendeu? Então cada nível é um posicionamento, é um posto no círculo interno, né? Você vai subindo até você chegar no novo conselho, né? O primeiro nível você ganha mal, no segundo nível você ganha boom. Como é que ficou boom em português? Major boom. Uma dádiva, um favor. É um favor, prática, uma dívida. Uma dívida, né? Você ganha uma dívida maior do regente local. No terceiro você é o regente local, tendo acesso a status e refúgio. No quarto você é um pontífice. Você ganha um bônus de 3 dados para
para rolar um teste específico, um campo específico, né, literário, né, pelo acesso que você tem à biblioteca do clã numa região. E assim, só colocando um adendo, o pontífice normalmente ele é um cara responsável por uma região inteira ou por um assunto inteiro, né? Tem um pontífice que vai cuidar da relação com os lobisomens, tem um pontífice que vai lidar com a América do Norte inteira. Quando você lê o Clan Book Tremere da terceira edição, na terceira edição deve ter, eu li no da segunda, mas na terceira ainda deve ter. Ele fala direitinho qual é o papel de cada um dos postos dentro da pirâmide, né? E no 5 ele deixa bem aberto, mas basicamente você faz parte do novo conselho do 7, né? Você é um nome que está sendo citado para ingressar um dos 7, que é o conselho que está no topo da pirâmide, que são os caras que regem o clã inteiro. E é isso. Cara, só eu acho roubado esse negócio. aqui entre nós, só eu acho roubado. Cara, velho, que é isso? Zerou o jogo. Você já se der essa oportunidade pro jogador, já zerou o jogo. Ele vai fazer mais o quê? Normalmente dependendo, né? Estão sendo assim. Já que tu comentaste isso, Ale, para pensar. Na teoria, né, segundo o que tá na lore sheet, se tu não é integrante do Conselho dos 7, tu tá próximo de alguém. Cara, pra tá nesse nível, o personagem tem que ter alguma experiência acumulada. Aí tu te pergunta como narrador, tu vai dar isso aos jogadores? É isso que tu quer buscar num jogo de Vampira Máscara? Tem uns que vão dizer, não, é isso mesmo que eu quero. Mas sei lá, eu vejo uma proposta um pouco mais diferenciada hoje para quinta edição. O que tu acha, Ale? Seguinte, depende tudo da premissa de para onde sua mesa vai caminhar, né? Para onde vocês querem alocar o jogo de vocês. Se você está falando de um jogo em que os jogadores em comum acordo e junto com o narrador estão espelhando algo para os personagens já no alto, isso faz sentido, na minha opinião, tá? Pelo menos a visão, vocês podem me ajudar com comentários diferentes, por exemplo. Mas se você está espelhando isso para sua história, os jogadores já começando no topo ali, bacana, vai girar bem, porque você vai fazer todo um jogo bem político ali, bem intrincado, né, com maquinações, com talvez tentando reerguer Viena ou um outro local, os jogadores com bastante experiência e domínio disso aí, e vai rodar fino, liso, como a gente costuma dizer. Mas se você está pegando um grupo novo, de iniciantes, se você está pegando que é a grande maioria que vai vir aí, né, com o lançamento do V5 em PTBR, em português, vai vir muita gente nova. Se você pega e coloca um negócio e diz, cara, você vai deixar o pessoal perdidaço, o pessoal não vai saber para onde vai, né? E aí vai ser muito mais trabalho para o narrador ter que engajar todo mundo dentro dessa proposta. Eu acho mais fácil pegar níveis níveis menores do que começar já com esse tipo de nível. Eu, dependendo da premissa da minha mesa, eu restringiria, né? Mas se fosse a premissa, eu também liberaria, vai depender muito. Então, é aquilo que eu falei lá no início, caixinha de ferramenta, você pode usar dependendo de como vai funcionar a dinâmica. A lore sheet em si, ela não é uma tábua inquebrável, pelo contrário, ela é, como o próprio Ale falou, uma ferramenta de tomada de decisão entre o narrador e o jogador interessado. Em comum acordo, em consenso, ambos escolhem aquilo que se encaixa melhor para o personagem e dentro da proposta de jogo que o narrador está tendo, como o Ale falou sabiamente ainda agora. Rafael, algum comentário final sobre a lore sheet? Então, cara, sobre esse negócio que o Ale falou, eu também vou concordar com ele. Eu vou só adicionar que, assim, essa é uma das lore sheets que eu vejo que ela funciona de forma railroading, né? Parece que se você for uma personagem ou um jogador iniciante, essa lore sheet vai funcionar você comprando nível a nível, quer dizer que você está galgando essa nova pirâmide, né? E tematicamente eu acho bacana porque dentro da narrativa
você subir, você galgar a pirâmide, não quer dizer que você seja o maior Tremere da cidade, ou do domínio e tal. Porque agora não estão todos os Tremere dentro da mesma pirâmide, entendeu? Sim. E aí, que doideira, né? Porque agora vai ter gente que nem sequer aceita essa estrutura. Você pode ser um regente aí de uma capela, mas vai ter uma outra galera Tremere que não tá nem aí, mano, você não vai ser nada pra eles, entendeu? Você é só mais um. Quando começam a surgir essas outras denominações dos Tremere, né, a Casa Carna, os Ipsíssimos, né, que são lá do Anark, a Casa Goratrix, da qual ninguém sabe o que acontece com ela. Você tem uma pluralidade maior de ideias aí, entendeu? Dentro do clã. E Beleza. dentre elas, a pirâmide tradicional. Enfim, Boa. chegamos ao final da lore sheet dos Tremere. E agora vamos para a lore sheet da personagem mais sofrida desse cenário, Victoria Ash. Vamos lá ao trechinho capturado da White Wolf Wiki. Uma filha bastarda, a garota que se tornaria Victoria Ash, nasceu na pobreza na França. Mas Victoria possuía 3 talentos, os quais a colocaria em boa posição. Uma incrível beleza, uma voz perfeita e a manha para os prazeres dos homens. Sendo assim, quando ela chegou no meio de sua adolescência, Victoria tornou-se uma seguidora de acampamentos. Com o tempo, ela passou a chamar a atenção principalmente de Maximilian, que era um cafetão e um membro, no caso Cainita. Ele levou Victoria como carniçal e assim viajaram juntos por muitos anos. Enquanto estavam em Paris, Maximilian apoiava um golpe do governo mortal. Em privado, isso era uma tela para os membros revolucionários para atacar os inimigos deles. Quando o ardil falhou, Maximilian encontrou-se em perigo, mas foi salvo graças às habilidades de Victoria. E assim eles escaparam para os Países Baixos, onde ele a recompensou com um abraço. Os dois aproveitaram muitos anos juntos como senhor e cria, até que os inimigos de Maximilian o pegaram na Inglaterra. Nesse momento, Victoria não conseguiria salvá-lo e mal conseguiria escapar com a sua não-vida, fugindo em um navio para Nova Amsterdã. Ela passou algum tempo na Geórgia. Depois passou muitos anos em Londres. Nesse período, ela criou uma carniçal chamada Lady Regina Blake, e juntas embarcaram em uma aventura através da Europa vitoriana antes de Victoria abraçar Lady Regina. Porém, após uma rusga com a sua cria, ela retornou para a América, onde ela residiu por várias décadas. Nos Estados Unidos, ela chegou a pleitear o cargo de Príncipe de Atlanta, mas a cidade foi horrivelmente atacada pelo Sabá. Após esse ataque, ela foi capturada e torturada por Sasha Vicus, mas depois ela conseguiu fugir, porém carregando consigo uma marca deixada por Sasha, a qual permaneceria nela até o fim. Porém, aparentemente essa parte foi cortada pela 5ª edição, pois Victoria Ash agora desponta como um símbolo da união entre os Seitas Camarilla e Ashira, casando-se com Tegirius, um Banu Hakim de 5ª geração, assim celebrando um casamento de sangue chamado Casamento Sinabrino. Isso sou eu dando uma tradução para o original, que é Vermilion Wedding. Por favor, não me joguem pedras. Agora, adentrando um pequeno trecho do V5 antes da gente comentar sobre a lore sheet. Victoria Ash se coloca como um dos membros mais proeminentes e influentes ativos nestas noites. Abraçada no século 17 d.C., quando ela ainda era conhecida como Victorine de Perpignan, ela veio da pobreza, trabalhou como uma acompanhante de campo para o exército francês e atraiu pouca consideração senão pela beleza e voz deslumbrante dela. O eventual senhor dela, Maximilian, reconheceu os verdadeiros talentos dela de diplomacia, etiqueta e estratégia,
abraçando-a por eles e pelas razões que os soldados adoravam tanto nela. Combinado com a devoção que Victoria atrai dos membros devido ao carisma e personalidade aparentemente benevolente dela, ela é notável pelo contínuo sucesso dela em subir na escada da Camarilla. Muito recentemente, ela foi selecionada pelos Justicars da Camarilla para selar o acordo de casamento Vermilion com Teghirius da Shira. Ale, qual é o segredo que tu acha da ascensão de Victoria dentro da Camarilla? Olha, eu concordo com você que ela teve uma vida mortal sofrida, e ela soube, assim, eu não sei todo o contexto, né, mas pelo que eu li da Victoria Ash, pelo que eu conheço dela, da lore dela, e não sei se esse conceito já está ultrapassado, mas ela meio que é uma femme fatale. Ela é aquela que tem vários dotes, né, não só a beleza, né, exuberante e voluptuosa, mas também a inteligência. Ela tem uma inteligência e uma perspicácia além, né, das suas pares de época. Então ela se destaca por essas características que você acabou de citar. E isso faz com que ela atraia a atenção de quem viria a ser o seu mentor. E eu usaria até uma palavrinha que é gambito. Ela funcionou durante muito tempo como um gambito ali, que nada mais é do que uma peça, na verdade é uma estratégia usada na mesa de xadrez, quando você sacrifica um peão para ganhar uma determinada posição. Para quem já sabe, ótimo, mas para quem não sabia, é isso aí. E aí, ela funcionou muito tempo como essa pedra, e ainda funciona. Você percebe mais à frente, quando você fala agora que na Camarilla eles fazem esse casamento arranjado ali com o Teghirius, então nada mais é do que uma estratégia de trazer aqueles a quem perseguiam, aquela vertente dos Hassanita Banu Hakim que perseguiam a Camarilla para dentro da seita, de uma maneira muito mais diplomática. Então a grande sacada, na minha opinião, da Victoria Ash é o talento dela de convencer, mas também da aparência exuberante, da voluptuosidade que ela tem, né? E, enfim, os ardis, né, de todos esses encantamentos que ela possui, a soma de tudo isso. Antes de passar para o Rafael, eu devo comentar que eu considero a personagem Victoria uma sobrevivente, porque ela não era dado muito espaço a ela, não era dada muita importância à capacidade, à inteligência que ela tinha de articular o cenário em torno dela. E ela ia galgando os espaços. Isso fica assim um pouco claro para mim, principalmente na novela do Clã Toreador. Não é um dos melhores que eu tenha lido entre aquelas 13 novelas, mas ficou claro que ela tentou ascender ali em Atlanta, só que ela não contava com a presença do Sabá chegando para arregaçar a cidade. Mas ela já estava toda articulada, ela já estava... Diga, Rafael. Uma coisa que é uma temática também que fica girando ao redor da Victoria, essa caçada que ela tem pelo livre-arbítrio. Ela tem um medo imenso das decisões dela não serem dela, entendeu? O que é bem... O que tem bastante a ver com o clã, né? Porque, assim, ela vem de um clã de manipuladores, né? Então, ela sabe como é que é a natureza da presença, né? Então ela tem esse verdadeiro medo, né, das decisões dela não serem dela. E isso lá na novela ela é representada por uma escolha idiota de uma porta que ela passa 10 páginas descrevendo e decidindo que porta vai entrar. Mas por quê? Porque são nessas decisões aleatórias que ela vê se ela está no controle das decisões ou se tem alguém por trás, entendeu? E aí eu acho que isso evolui no Casamento Vermelho para essa posição em que ela se vê como um peão dentro da Camarilla. Exato. E ela tenta escapar para tentar ser uma torre, um bispo, uma rainha na Shira, entendeu? Ela tá tentando sair por cima para poder, quanto menos pessoas tiver
acima dela na hierarquia, menor a chance dela tá sendo manipulada. E eu acho isso bacana, porque a gente não sabe onde ela vai parar, tá ligado? De repente, no P7, no V8, ela vira Justicara, ela vira membro do Círculo Interno, entendeu? É da hora ver essa coisa do emergente, né? Ela não é exatamente um ancião, né? Ela é uma ancila aí, já um pouco mais velha. E ela não é emergente, né? Ela está sempre procurando galgar um passo a mais, assim, na hierarquia da Camarilla, mas não é nem tanto pela ascensão social, é pela segurança que isso dá para ela, entendeu? De que ela não está sendo manipulada. Antes de eu passar de volta pro Alê, eu devo comentar o seguinte: a boa parte das narrativas, principalmente introdutórias de capítulos do suplemento Camarilla, são feitos pela Victoria Ash. Ela sempre assina como VA. Vocês vão ver lá, sempre tá lá no final, VA. E são narrativas bastante apaixonantes. Eu não sei se alguém aqui concorda comigo, mas eu sinto uma paixão bem marcante nos textos dela. E é legal quando ela descreve o esposo dela, o Teguirius. Ela fala abertamente e francamente que ela está apaixonada não só pelo ato de estar casando com ele, mas por ele, que ela quer se entregar a ele, mas ela deixa claro, ela só não sabe até quando dura, mas ela vai aproveitar enquanto durar. Eu pessoalmente gostei muito disso, dessa abordagem dentro do suplemento. O que tu acha, Lê? Então, aquilo, pegando o gancho do Rafa, aquilo que ele falava, ela de fato está buscando isso, de entender a relação dela, se ela é manipulada ou se ela não é manipulada. Então ela começa a fazer as escolhas, as melhores escolhas, as melhores estratégias, para que ela fique distante dessas maquinações, de ser um joguete, de ser um gambito, de continuar sendo um gambito, uma marionete. E aí o bacana esse relato que ela faz da relação dela com o Teguirius, porque você vê que foi algo genuíno, pelo menos dá-se a entender que é genuína a coisa, né? Algumas pessoas podem dizer, mas genuíno entre vampiros? Como é que é isso? Né? Será que não é por conta do laço ali de sangue, etc., que provoca essas sensações, essas falsas emoções? É possível também, né? Afinal, se você vai contar essa história, o narrador ele tem a liberdade de contar do jeito que ele achar que né? Que deva ser. Ele pode romantizar, minha preferência, eu gosto de romance, ele pode romantizar mais a coisa, ou ele pode deixar uma coisa muito mais fria, né, muito mais manipulativa e seca, arremetendo somente ali a questão do laço de sangue, daquela casca superficial, né, um simulacro, uma simulação de algo que não é verdadeiro, que só está se sustentando por conta desses laços que eles fizeram. Perfeito. Rafael, agora adentre pra gente o que a Lore Sheet pode fornecer para os jogadores. Então, a Lore Sheet, ela trata bastante sobre o casamento, né, em si, né, e sobre as afetações de um toreador, né, assim, muito sobre você usar performance, sobre você sobre você usar as artes, né? Então vamos lá, passando rapidinho. No nível 1 você tem uma redução na dificuldade de teste social envolvendo a Vitória ou alguém conectado a ela. No nível 2 você foi um convidado do casamento, né? Então você pode usar as informações que você colheu durante o casamento para fazer algumas chantagens, fazer chantagens, fofocas, esse tipo de coisa. Você vai ganhar você vai ganhar 3 dados de bônus em testes sociais que você puder usar conhecimento que você adquiriu durante o casamento, né? No nível 3, aí já começa a mudar de figura, começa a ser menos sobre o casamento e mais sobre as suas habilidades, né, que você desenvolve como artista. Começa a ficar interessante também.
No nível 3 você ganha 2 dados em testes de insight. Insight ficou como? Não é empatia, como sagacidade, na tradução oficial. Você ganha dois dados extras em testes de sagacidade quando você estiver tentando descobrir o que faz eles funcionarem, sabe? Para você perceber quais são as motivações do seu interlocutor, da pessoa com quem você está lidando, né? E aí, no nível 4, você é um artista, né? Verdadeiramente um artista, um cantor internacional, alguma coisa desse tipo, um ator, essa coisa. Você tem, com isso você ganha 2 pontos em refúgio e 2 pontos ou em rebanho ou em lacaios, né? E no nível 5 você é uma pessoa importante para a vitória em si. Uma vez por crônica, ela vai morrer céus e terras para proteger você. Por uma sessão inteira, ela conta como um mola de 5 pontos e te dá 3 pontos de status. Entendeu? Então, no geral, a lore sheet é bastante sobre poder político também, né? Porque o simples fato de você conhecê-la vai te angariar pontos aí com a Camarilla e também com a Shira. Use isso como uma ponte para você colocar a Shira dentro do jogo, né? E também sobre aquela coisa do toreador, né? De você ser um artista, de você ser um espião, manipulador, etc. Eu acho engraçado, o Ale falou, isso me deu um insight bacana. Essa lore sheet é muito daquela coisa da Viúva Negra, sabe? Não a Viúva Negra da Marvel, mas esse conceito do espião, esse conceito, né? Sim, quando eu li eu pensei logo, foi o primeiro insight que eu tive. A Femme Fatale, aquela mulher que ela é sedutora, ela te leva, ela sabe quais são suas conexões, ela olha pra dentro do seu coração. É bem por aí mesmo. Boa. Bom, Ale, algum comentário final sobre essa lore sheet? Cara, só endossando o que o Rafa falou, eu gosto muito, a partir do terceiro nível começa a ficar muito interessante. Eu acho que isso é interessante para os jogadores também, seja independente do gênero do jogador, vai ser muito bacana ele jogar com qualquer um desses níveis aqui. Eu gosto muito do 3, especialmente, eu pontuaria ele como um dos melhores, porque aí quando você consegue, ele fala que você se torna um especialista em ler pessoas. Imagine o quanto isso não é interessante dentro da história, né? Dentro da crônica. Você ser um especialista em ler pessoas, isso é fantástico. Nos salões do Elísio, em várias oportunidades aí, você ter truques específicos para você ler, para você saber se colocar em posições mais privilegiadas e entender o que está de fato acontecendo ali nos bastidores. Isso é muito, muito, muito interessante. Então seria mais para endossar que eu gosto muito do terceiro nível em diante. Faz muito sentido usar e investir nisso. Boa. E tu, Rafael, últimos comentários sobre Victoria Ash? De repente, aqui ao vivaço, essa lore sheet começou a fazer mais sentido para mim. Por causa desse negócio de você ver o conceito de Femme Fatale, de espião e tal, né? Eu gosto também bastante dessa nível 3. É um tipo de poder que já está presente em algumas lore sheets de Setita, né? Em algumas vantagens e algumas lore sheets de Setita. E eu gosto bastante disso. E aí tem o lance também aqui do nível 4, né? De você... Se revelando aí toda sua. E aí tem o nível 4 que você ganha um refúgio ou um rebanho ou um lacaio, né? É bacana isso quando você está em território inimigo, né? Quando você está em um domínio que não é seu. E aí você tem um lugar pelo menos um lugar onde você pode dormir e se alimentar, entendeu?
É bacana isso. Já me deu ideias aqui. Isso eu Verdade. tava. Pode falar, Lê. Cara, e voltando aqui para a parte romântica, falando que eu sou um romântico incorrigível. Cara, essa parte aqui do 5, né? De a Vitória mover céus e mar, cara, quem não gostaria disso? A Vitória mover, né? Eu acho que algumas Inclusive pessoas não ela, né? gostariam. Cara, Ela própria, né? acho que Porque isso aqui. ela se vangloria, né, de ser uma pegadora. Sim, então, ela iria amar isso. Você tá só solicitando, né? Eu achei bacana demais. Isso eu já vi um monte de coisas assim, um monte de imagem na minha cabeça para os jogadores que usarem isso, sabe? Um monte de gancho. Bacana. Legal. Uma das coisas boas que a gente faz aqui nesse comentando as lore sheets, eu estava até conversando isso semana passada com a Tati, que está aqui no chat com a gente, esse compartilhamento de perspectivas que a gente tem da história em torno da lore sheet e do que é descrito na lore sheet ajuda a gente a ampliar nossos horizontes, porque, por exemplo, os comentários do Rafael e do Ale também me fizeram enxergar um pouco mais das possibilidades que essa lore sheet pode reservar para o jogo, não só para como jogador, como narrador. E é bem legal isso que o Rafael falou, concordo plenamente contigo, Rafa. Bom, vamos agora nos encaminhando para o final. Antes de eu anunciar quais são as duas lore sheets que nós vamos abordar semana que vem, eu gostaria de convidar o Ale para fazer as suas considerações finais sobre lore sheet, no geral, sobre as duas que nós pautamos hoje e a sua visão sobre o mundo das trevas desse momento e olhando para o futuro. Vai lá, Ale, o espaço é seu. Cara, obrigado demais pelo convite, primeiramente, né, de estar aqui com vocês. Agradecer todo o pessoal que apoia o Ale aqui. Eu não estou sozinho, eu já falei para vocês. O pessoal do meu mundo é fantástico. Não só os admins, Diogo, Karina, Rafa, Ícaro, a Palada, Rô Amadeu, todo mundo que está acreditando no trabalho lá. Vocês também, do canal aqui, a Hagabashi, você, o Rafa, ter me contatado, o Rune, todo mundo, geral mesmo, de coração. Os jogadores, os membros, os habitantes, a considerar que, agora falando, agradecer a todo mundo, tá, gente? Eu tô no programa da Xuxa, então me permitam. Mandar beijo para todo mundo. Falando das lore sheets, é muito bacana. Eu aconselho os jogadores que jogam de Tremere a ponderar bem direitinho sobre a pirâmide, tá? Porque, assim, dependendo da situação, talvez não vai ser interessante para o rolê que a mesa está querendo jogar, dependendo do nível ali que você vai pegar. Se o narrador te permitir pegar o nível 5, ótimo, se essa é a proposta da mesa já e tudo, vai funcionar. Mas pensa direitinho, é uma lore sheet bem bacana para você aprender sobre a estrutura e a hierarquia da pirâmide dentro do clã Tremere, você aprender um pouco mais sobre como essas coisas funcionam e vivenciar isso numa história, numa crônica. A Victoria Ash, fantástico, eu já falei aqui, foi a última que a gente abordou. Gosto muito dessa parte do romance, essa questão de você criar personagens com essa pegada de espião, né, de femme fatale, ou do macho alfa ali, etc. Enfim, e tentar entrar nas camadas da sociedade por esse prisma também, isso é uma coisa bacana. E aquilo que o Rafa falou, o Hagabashi falou, aprendi muito com eles também sobre essa questão de você ver os lore sheets por vários prismas diferentes, não só por um único. Então aqui é uma troca de conhecimento gigante, todos os comentários que vocês fazem aqui no chat e que o Hagabashi e o Rafa fizeram aqui me ajudaram também a ver outras maneiras de abordar as diversas situações desses níveis da lore sheet. Então é muito bacana essa troca aqui. Obrigado mesmo. E assim, sobre o cenário do mundo das trevas, eu estou super animado, estava falando para o Hagabashi antes, a tendência é só crescer essa coisa aqui. A gente sabe que tem muita gente nova chegando, tem um pessoal empolgado, e nós estamos aqui, os que já jogavam desde a década de 90, os que estão chegando agora, os que, enfim, conheceram há 5, 6 anos atrás. A gente está aqui nessa grande comunidade para se ajudar mesmo. Vamos força com quem quer unir força, vamos se ajudar e vamos crescer junto, vamos aproveitar a onda. Boa. Ale, muito obrigado mesmo pela tua participação aqui com a gente. E galera, quem acompanha a gente, vocês podem ir já se preparando, pois as duas lore sheets que nós iremos abordar semana que vem serão
as da Chicago by Night. Sim, nós vamos partir agora para o suplemento Chicago by Night. E as duas primeiras lore sheets são Annabelle, que é a primogênita do clã Toreador, e as Indústrias Ballard. Então, se vocês quiserem se adiantar, já lendo alguma coisa, destrinchando o que a lore sheet traz de possibilidade de jogo, vão lá, que terça-feira que vem, a partir das 10 horas, estaremos aqui de volta comentando especificamente essas duas. Muito obrigado a quem acompanhou a gente aqui pelo chat, a galera que veio aqui conferir o Alê, queridíssimo Alê, deu para perceber aqui pelo chat. Rafael, você como sempre maravilhoso, nosso oráculo de informações e conhecimento em torno do mundo das trevas, o que seria de mim sem você. É demais. Então é isso, galera. Muito boa noite, boa semana para vocês. E peço para que o Ale e o Rafael junto comigo eu digo um até logo pra galera. Falou, pessoal, até a próxima. Valeu! Galera.